E aí, galera, eu sou a professora Aline, professora de Química. Nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns assuntos pontuais para você se dar bem na prova do concurso de bolsas, relativo ao primeiro ano, ok? Eu trouxe alguns slidezinhos para facilitar um pouquinho a nossa vida. A gente vai começar a falar sobre conhecimento científico. Você sabe o que é um conhecimento científico? Conhecimento científico é um embasamento teórico-prático de maneira organizada, referente a um objeto ou um fenômeno, através de observações sistematizadas, experimentações sob controle, coleta e análise de dados, interpretações e conclusões operacionais. Como que a gente usa esse método científico? Vamos falar mais claramente aqui para vocês. Primeiro, o que a gente faz? A gente observa. Segundo, a gente levanta o dado a ser explicado. Terceiro, a gente formula algumas hipóteses, uma ou mais hipóteses. Quarto, realizamos experimentos. Quinto, analisamos os resultados. E sexto, comprovamos ou não a nossa hipótese. Bom, vamos começar com uma hipótese então? Olha a hipótese que eu vou mostrar aí para vocês, ó. O seu sucesso no concurso de bolsas do ângulo depende do seu estudo. Uma hipótese, ela é uma suposição que é o quê? Razoável, baseada em um conhecimento anterior. Hipóteses, elas são comprovadas, né, e refutadas o tempo todo, tá? E através dessa hipótese que é possível, então, comprovar uma teoria ou não. Então, lembra a diferença. Hipótese, tá, é uma suposição. A teoria é a comprovação da tua hipótese, certo? E com a comprovação da tua hipótese, então, tu consegues criar uma lei. Uma lei é uma regra com base em algum fenômeno que é testada, que tem validade e através de um conjunto de dados e fatos com sentido cronológico, lógico e casual, como a lei da gravidade. Vamos exercitar um pouquinho aqui, ó. Olha esse exemplo aqui, ó. Quando a gente faz afirmações prévias, né, que podem ser verdadeiras ou não, para explicar um determinado fenômeno, a gente está elaborando o quê, gente? A gente está elaborando, a letra B, uma hipótese, certo? Vamos pro 2? Quando procuramos respostas científicas para um fenômeno que ainda não foi estudado, qual o primeiro passo que devemos tomar de acordo com o método científico? Gente, a primeira coisa a fazer é observar, certo? Observar para depois, então, criar uma hipótese. Então, ficamos com a letra D. Vamos para outro ponto agora de estudo. Chegamos em misturas, pessoal. Relembrar um pouquinho para vocês o que são misturas. Lembra lá, misturas são porções de matéria formadas por mais de uma substância, ou seja, duas ou mais substâncias que estão em contato, certo? Nós temos dois tipos principais de misturas, que são as misturas homogêneas, aonde eu não consigo enxergar quem é soluto e quem é solvente. Vocês têm ali no exemplo do slide a água com sal, a gente mistura bem, não enxerga onde está o sal, não enxerga onde está a água, mistura homogênea. E a mistura heterogênea é quando eu consigo enxergar as diferentes fases ali. Por exemplo, um exemplo clássico, água e óleo. Consigo ver onde é que está a água, consigo ver onde é que está o óleo. Mas por que eles não se misturam? Isso é um outro assunto quando você já estiver aqui dentro estudando comigo, falou? Passando um pouquinho adiante, vamos para os pictogramas. Com certeza vocês já viram um rótulo de um produto químico ou de um produto de limpeza e observaram que nesse rótulo constam algumas informações e algumas figurinhas. Essas figurinhas, na química, elas são de muita importância. Por quê, pessoal? Porque elas trazem os riscos desse produto, né? Seja para a saúde, seja para o meio ambiente, né? Seja para em contato com o fogo, enfim. E essas figurinhas, né? Elas são, tem o nome de pictogramas, certo? E elas são símbolos que representam algumas coisas que eu vou ver com vocês aqui agora. Se vocês olharem aqui no slide, nessa primeira figurinha, tá? Vocês vão ver uma figurinha de explosão, certo? Então tá mostrando que essa substância química, esse produto químico, pode ter risco de explodir, certo? Na segunda, a gente vê um foguinho ali. E esse foguinho traz a informação que essa substância ela é inflamável, certo? Que não pode entrar em contato direto com o fogo. Na terceira, pessoal, vocês têm substâncias oxidantes, certo? Na quarta, gás sob pressão. Na quinta, substâncias corrosivas, que podem ser corrosivas ou para uma superfície ou para a nossa própria pele, certo? Na outra, vocês têm uma caveirinha. Olha a caveirinha, é que vocês mais gostam de enxergar, né? Substâncias tóxicas que podem causar malefícios ao nosso organismo, seja por ingestão ou por aspiração ou toque, galera, tá? O pontinho de exclamação representa cuidado. Tome cuidado com essa substância química, certo?
aquele corpinho que vocês estão vendo ali com uma estrela no meio, certo? Quer dizer que ele pode causar danos à saúde, tá? E o último, a gente pode observar bem esse pictograma, é como se fosse uma árvore ali sem folhas e tal, né? Tem um peixinho morto ali, então ele representa exatamente isso, tá? Que essa substância, ela é danosa para o meio ambiente, falou? Então fica ligado nesses pictogramas, ok? Vocês têm ali no exercício vários símbolos de risco, na verdade são 5. E do lado vocês têm algumas precauções. A gente tem que fazer, na verdade, o link entre esses símbolos e as precauções. Vamos falar um pouquinho sobre o lixo agora, galera? Pessoal, você sabia que o Brasil é o 4º produtor de lixo do mundo? E que são produzidos cerca de 2 bilhões de toneladas de lixo no nosso planeta? Com um crescimento que tende ao infinito? A produção não para, né, galera? E você sabia que apenas 2% do lixo que é reciclável é realmente reciclado? Como a gente pode contribuir para melhorar esse cenário? Utilizando os 5 R's, tá, pessoal? Não são mais 4, são 5 R's. Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Repensar significa, pô, será que eu vou precisar dessa sacola mesmo? Acho que não, eu consigo botar na mochila. Deixa a sacola no mercado. Reduzir, né? Vou tentar reduzir o máximo de lixo possível. Recusar, não tô afim de pegar esse canudinho porque sei que ele mata a tartaruga. Reciclar, pessoal, transformar materiais beneficiados em matéria-prima para formar novos produtos. E reutilizar, consigo usar um potinho mais de uma vez? Beleza, vou levar meu lanche então. Certo? Lembra a diferença entre reciclagem e reutilização, pessoal? Não é a mesma coisa, certo? Reciclagem é a recuperação de materiais que podem ser descartados para formar novos materiais, enquanto a reutilização é o uso de um produto por mais de uma vez, como o seu potinho do lanche, beleza? Vamos exercitar então? A ação que melhor apresenta o aproveitamento do lixo é economizar água, tem muito a ver com lixo, né? Realizar a coleta seletiva para reciclagem, evitar o desperdício de energia elétrica, fazer o plantio de novas mudas? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho aí em casa. Vou dar só a resposta da 2. Utilizar potes de sorvete para guardar comida é um exemplo do que, gente? Reutilização, né, galera? Tô pegando o potinho lá de sorvete e vou levar meu lanche outro dia para a escola. A 1 e a dos pictogramas, vou deixar para vocês darem uma pensadinha, certo? Agora é com você. Lembra do slide inicial que a gente falou da hipótese? Eu acho que tá valendo, hein? Vamos estudar? Vamos passar no concurso? Desejo boa sorte e vou estar aqui, ó, esperando vocês. Alô, galera, aqui quem vos fala, a professora Clariana, professora de Química aqui do ângulo da Unidade da Central. E eu vim trazer hoje para vocês dicas para o concurso de bolsa para os 2º e 3º anos do ensino médio. Vamos lá? Slides aí, começando com o pessoal que vai fazer prova para o 2º ano. Importante vocês lembrarem aquela constituição do átomo. A gente tem ali o desenho do átomo representando o núcleo, as bolinhas vermelhas e amarelas, prótons, nêutrons. Em volta dessa estrutura central nós temos a eletrosfera e logo ali ao lado você consegue ver como a gente representa esse átomo, né? O seu símbolo, número de massa, que seria a soma de prótons e nêutrons, e o número atômico. É muito importante lembrar isso. E além disso, também as semelhanças que podem existir entre os átomos. Lembrando que o nome de cada semelhança nos dá a dica de que tipo de partículas que é semelhante entre eles. Nós temos então os isótopos com o mesmo número de prótons, os isóbaros com o mesmo número de massa, letra A, e os isótonos com o mesmo número de nêutrons, ok? Uma coisa importante de vocês lembrarem é o seguinte: semelhante não é igual. Esses átomos, eles têm algo igual, alguma característica igual, número de prótons, número de massa ou número de nêutrons, mas as outras são diferentes, ok? Se você tiver 2 átomos com as mesmas características de prótons e nêutrons, a gente vai ter exatamente os átomos iguais, mesmos átomos, ok? Então essa é a dica para o pessoal que vai prestar prova para o 2º ano. Agora, para o pessoal do 3º, a gente vai lembrar um pouquinho de termoquímica. Lembra aquela história de entalpia? Vamos lá no slide. Aqui a gente tem representado os gráficos de entalpia para reações endotérmicas e para reações exotérmicas. Lembrando que a entalpia vai ser sempre uma variação, estado final menos inicial. Quando o meu ΔH for maior que 0, isso indica que o meu sistema absorveu energia. Então eu tenho reações endotérmicas. Primeiro gráfico ali mostrado para vocês. Segundo, quando o meu sistema perde energia durante a reação, os produtos têm energia mais baixa que os reagentes, processos exotérmicos.
beleza? Continuando, ainda mais uma dica dentro do pessoal para o terceiro ano, é a parte de eletroquímica, pilhas, certo? Ali a gente tem a representação de uma pilha de Daniel. A pilha sempre vai ser composta de dois terminais, um negativo, que nós chamamos de ânodo, conforme você vê ali o zinco, e um positivo, que nós chamamos de cátodo. Você consegue observar que é o cobre, certo? Os elétrons, eles sempre vão fluir do ânodo sentido cátodo, sendo que no ânodo ocorre a perda de elétrons e no cátodo o ganho, certo? E nesse fluxo de elétrons do terminal negativo para o positivo, a gente tem então o estabelecimento da corrente elétrica, que é a energia gerada pela pilha, ok? Para que vocês lembrem, não esqueçam, cada terminal que faz, a dica é o dona porca. Tá ali o macete, dona porca. A dona representa o meu ânodo, que é a parte negativa, e o porca representa o cátodo. Dona de quê? Lá no meu ânodo, eu tenho diminuição da massa do meu eletrodo, oxidação, terminal negativo, ok? E no cátodo, que é o meu terminal positivo, eu tenho o processo de redução e a massa do meu eletrodo aumenta. Isso você consegue observar bem quando você olha ali a figura do slide. Então é isso. No mais, galera, boa prova, deem uma boa olhada nessas partes aí, são dicas, ó, mumuzinho com Fanta e boa sorte, valeu? Falou!